E nesse tutorial hoje a gente vai falar um pouco sobre o registro tardio de atendimento, tá? O registro tardio ele nasceu, tem uma finalidade que é informar os procedimentos realizados com base no prontuário eletrônico, nele aparecem campos específicos no PEC, dentro do PEC, porém com uma finalidade assim mais específica. Tipo, é da visita domiciliar, aquela visita que você fez casando com uma consulta em domicílio, e ou em áreas da equipe, que a equipe abrange, tipo igrejas, né, áreas específicas, né, naquela comunidade, que também pode ser realizado como um lugar de atendimento. Então, fora da unidade ou até mesmo na unidade, mediante alguma justificativa, porque não utilizou o PEC naquele momento. Então, eu vou mostrar aqui o caminho do registro tardio e a importância do preenchimento dele correto. Então, você vem aqui na aba de informações, né, de as ferramentas, e vem aqui, abre a tela de registro tardio de atendimento. No registro tardio é possível, inclusive, você fazer até uma pesquisa. Ele está colocando aqui um período que eu posso pesquisar as últimas consultas que eu lancei, né, de informações de forma posterior àquela consulta realizada. Então, para um novo, eu venho em adicionar. Aqui, muito parecido com a lista de atendimento, eu vou buscar o nome do cidadão. Caso o cidadão já tenha cadastro, né? Se ele não tiver cadastro, é possível, então, fazer um cadastro prévio e, assim, vincular ele à equipe ou não. Mas esse cadastro é sempre importante a gente reforçar que ele deve ser realizado na ficha de cadastro individual pelo agente comunitário de saúde de forma consolidada. Esse prévio, ele traz uma informação para o atendimento, né? Mas o cadastro em si é na ficha individual, que aí geralmente é feito pelo agente comunitário de saúde, junto com a ficha de cadastro domiciliar. Então aqui eu estou puxando um paciente fictício, né? Todos esses treinamentos todos de forma de treinamento, e os perfis também, que é preciso entrar para as telas específicas, também são simuladas. Então, aqui, a data do atendimento, colocar que foi atendido ontem, dia 11 de janeiro de 2022. Coloco o horário desse atendimento, colocar às 15h30. Foi feito, então, um atendimento. Então, local de atendimento. Observa que aqui ele mostra as opções, né? Se for em unidade móvel, rua, domicílio, creche, se for em outros locais, em polo de academia, se for em instituição de longa permanência, né, os abrigos, se for em unidade prisional, sociedade ou unidade socioeducativa, também é outra opção, tá? Mas esse campo ele é mais utilizado como registro tardio as consultas em domicílio, né? Você faz a visita junto com a consulta em domicílio. Então, vem aqui em domicílio e informa o procedimento. Se for em UBS, ele vai pedir para você justificar. E por que não usou o PEC nesse momento? Então, é possível também registrar, porque houve uma falta de energia, eu vou sinalizar, o PEC estava indisponível, o computador inoperante. Mas aqui eu vou colocar o que mais atualmente se usa, em domicílio. Salvo. Observa que ele apareceu aqui na lista de atendimento, a data de ontem, né, do atendimento, o nome da usuária, o nome do profissional, né, a simulação que eu estou fazendo aqui numa tela de atendimento médico, também muito parecido com o atendimento do enfermeiro, né, só vai mudar ali a característica da condição de saúde, onde você vai alimentar. Vem aqui no botãozinho de atender, ele vai mostrar da mesma forma como no vídeo anterior que eu abri o PEC, ele mostra o último atendimento, problema, condições de saúde, né, que foram informadas anteriormente, as alergias, a vacina, questão de medicamentos ativos, se teve. Eu já fiz uma simulação com essa usuária e prescrevi dipirona, tem aqui a data da prescrição e a data de conclusão desse tratamento, né? E os lembretes também, que tem vídeo aí informando como realizar, como preencher o campo de lembretes. Então eu venho aqui no botão SOAP, subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Então só reforçando a importância da visita domiciliar com a consulta.
além de fortalecer o vínculo do usuário com a equipe, né, essa consulta ela tem que ser direcionada àquele grupo de pessoas que, por alguma condição, não tem como estar se deslocando à equipe. Então, a visita é um procedimento que deve ser sempre realizado pela equipe. Essa visita ela pode ser feita por uma equipe, vamos dizer, pelos 3 profissionais de nível superior, enfermeiro, médico, dentista juntos. Ele pode ser feito com um profissional apenas, junto com o agente comunitário daquela área, ou se não tiver agente, junto com o técnico de enfermagem, com a enfermeira. Então, é importante demais essa vinculação com as visitas, além de poder levar a saúde, né? Levar um procedimento necessário àquele paciente que não pode sair da sua casa por certas dificuldades e a equipe. E aí a gente pode priorizar idosos, a gente prioriza os acamados, né? Pacientes com algum tipo de deficiência física, ou então até psicológica mesmo, que precisa de um atendimento mais direcionado. Então, esse trabalho a gente precisa fazer as vulnerabilidades da área, né, dentro daquela equipe, dentro daquele mapa, né, quais são os nossos acamados e os seus problemas, né, cuidados paliativos ou não. Então, esse tipo de situação de visita, ela sempre deve ser realizada como um fortalecimento e também de qualidade de vida dessas pessoas que precisam. Então, o campo aqui de subjetivo, né, como eu mostrei e venho falando sempre, subjetivo é o campo de queixa do paciente para o momento da consulta. Se o paciente veio à equipe, a gente pode colocar aí, o paciente veio à unidade com tal queixa. Aqui sempre é um relato dele, o que ele trouxe. Então, o que é o problema desse paciente? Se eu estou indo até o paciente, então eu vou relacionar aqui também. Então, o paciente, pode colocar, ó, de forma bem rápida aqui e consolidada. O paciente foi atendido em seu domicílio, no seu domicílio, né? Seu domicílio, apresenta queixa de febre há 3 dias, dores de cabeça e no corpo, falta de apetite, ele também relacionou, falou que apresenta tosse, mas sem secreção, falou que tem um extremo cansaço, com indisposição para atividades. E ontem à noite referiu episódio de vômito e náuseas. Ou seja, aqui eu vou descrever, gente, o problema do paciente. Por que eu fui a essa visita? Qual a importância? Se essa visita foi com a finalidade mais preventiva, para acompanhamento do hipertenso, do diabético, e o paciente não tem nenhum problema nesse momento, então eu posso descrever aí também que o subjetivo dessa visita foi para acompanhamento do hipertenso, do diabético, é para alguma atividade específica que a equipe está desenvolvendo, ou então a queixa do paciente mesmo para essa consulta médica, ou então com o enfermeiro. Então, aqui, como consulta médica, eu estou colocando que ele está sendo atendido em domicílio e que ele apresentou essas queixas. Houve uma necessidade, o agente de saúde solicitou, é um paciente que tem alguma deficiência e não pode ir à equipe. Eu também poderia descrever aqui paciente com deficiência física, paciente é cadeirante, e ele foi atendido em domicílio com tais queixas, relacionando a esse, como eu descrevi aí. Então, tudo isso é possível e, assim, vai servir de base para o prontuário desse paciente, né? Motivo dessa consulta, então, eu já posso até atribuir aqui um CIAP, observando que ele relatou aí tosse, ele relatou febre, né? Ele relatou ali alguma coisa que eu já vou começando como profissional de saúde, já puxar algumas situações para fechar o diagnóstico, né?
E em objetivo, que é o campo abaixo, eu já vou descrever melhor quais são as possibilidades do problema do paciente e fechar o meu diagnóstico. Nesse primeiro momento, eu posso atribuir, né? Apesar que não é obrigatório aqui, não tem asterisco, mas eu posso já colocar aqui algum sintoma relacionado a isso, né? Eu já vou descrever aqui gripe, salvo, né? Eu posso colocar mais de um, inclusive. Porém, aqui em objetivo é onde eu vou fechar melhor para o diagnóstico, para meus campos abaixo, de avaliação e de plano. Mas aqui em objetivo, esse campo aqui ele está caracterizado mesmo para o exame físico. Então, eu posso colocar aqui ao exame físico e posso descrever, ó, os campos do exame físico que foram verificados. Por exemplo, a presença de manchas vermelhas em todo o corpo, né? Aqui eu já relaciono um termo técnico, petequias. Eu posso colocar aqui que ele tem prurido, com prurido. Posso colocar aqui que na ausculta, o que foi que eu consegui observar? Presença ou não, né? Posso colocar aqui a ausência de sibilos e crepitâncias. Posso descrever aqui de acordo que aí automaticamente, junto com o resultado que já foi aferido de sinais vitais, eu já posso dizer, esses dados serão atribuídos todos aqui embaixo, né? Por exemplo, sinais vitais, foi aferida a pressão, importante demais para qualquer cidadão ter a aferição da pressão antes da consulta, né? E um procedimento essencial. E especialmente ao hipertenso, isso sempre tem que ser realizado e informado nesse campo aqui, ou então na consulta direta da equipe, ou aqui no registro tardio, porque a informação do hipertenso ele tem que ter a consulta de acompanhamento com a aferição da pressão. É um dos indicadores, inclusive, do Previne Brasil. Então, aqui eu vou descrever, ó, eu coloquei a aferição de pressão que foi realizada, eu coloquei que houve aqui também aferição da frequência respiratória, da frequência cardíaca, ele relatou febre, então eu tenho que ter o resultado da temperatura dele nesse momento. Se teve outro sintoma mais específico, que de repente foi realizado a verificação da saturação de O2, eu também vou colocar aqui o resultado, né? E com base nesses exames aqui da anamnese, né, além de exames de imagem e de exames de laboratoriais, né, a bioquímica do paciente, eu já posso descrever aqui em objetivo. Ou seja, avaliei, verifiquei a condição física do paciente, né, verifiquei sempre, e com base no relato dele, aquela área mais específica, né, para fechar o diagnóstico. Então, a anamnese ela tem que ser sempre direcionada à queixa do paciente. Se o paciente relata problemas gastrointestinais, então eu vou relacionar um exame físico direcionado àquela área, né? Então, aqui está de uma forma mais superficial, porque tem relato de gripe, de febre com tosse, pode estar relacionado a sintoma gripal, mas também tem presença ali de manchas, né, petequias, que aí pode estar relacionado a dengue. Então, como é que eu vou tentar fechar esse diagnóstico? Com exames e com toda a avaliação, né? A anamnese que está sendo realizada com esse exame. Então, aqui, com essa consulta, eu posso atribuir aqui exames laboratoriais e de imagem. E fechar esse objetivo relacionando com esses dados. Tá? Se é uma mulher, mesmo que a mulher ela não foi à unidade, né? Foi um registro tardio, a consulta foi em domicílio, porque é uma mulher deficiente e essa mulher tem sintomas ali sugestivos à gravidez, eu posso atribuir aqui a DUM e iniciar ali um trabalho com a enfermeira, né, de pré-natal, né? Se ela não pode ir à equipe, a equipe tem que ir até essa usuária. Né? Se teve dados aferidos de antropometria, vou colocar aqui também. Aí observa que aqui exames solicitados e avaliados, sempre o sistema vai trazer os últimos exames com a setinha aqui ativa para você atribuir o resultado. Então, se eu pedir um dia, mês passado, há 2 semanas, 3 semanas,
uma consulta hemograma, ureia, creatinina, TGO, TGP. Então, o sistema, ele traz aqui esse exame e com a setinha, ativa ou não. O que está ativo é porque não teve resultado. Eu vou clicar em cada setinha e atribuir o resultado. E aí, o que não está ativo, ele tem do lado a setazinha para você apenas visualizar o resultado. Ou seja, eu vou ter em mãos aqui um monitoramento, né, de avaliação desse paciente. Vamos dizer, um paciente diabético, ele precisa ter a sua avaliação das taxas glicêmicas, né? Então, essa vinda do paciente, né? O Previne fala que hipertenso diabético tem que ser atendido uma vez por mês. Se é o hipertenso, ele tem que ter aferição da pressão para monitoramento de 6 em 6 meses, quer dizer, pelo menos uma vez. Se é o diabético, ele tem que ter a hemoglobina glicada solicitada. Então, isso tudo vai... Imagina aí, 2, 3 anos com esse diabético, vai ter aí uma série histórica dessa hemoglobina e assim também da pressão desse paciente. Aqui em avaliação, portanto, eu já vou fechar o diagnóstico dele, né, para os casos que eu consigo fechar clinicamente. E aqueles casos que eu preciso de exames solicitados para a próxima consulta e fechar um diagnóstico, eu também já vou colocar aqui como as possíveis hipóteses diagnósticas, né? Então, esse eu vou sugerir aqui uma hipótese diagnóstica de dengue, né? E gripe. Então, ele pode ter mais de uma hipótese diagnóstica para esse problema, ou ele pode ter apenas uma. Aqui, em condição detectada, né, asterisco obrigatório para fechamento da conduta do paciente, o que é CIAP-2 será atribuído pelo enfermeiro da equipe e o CID pelo médico. Então, aqui o médico ele pode colocar aqui dengue clássica, né, se ele conseguiu fechar o diagnóstico, ele coloca aqui dengue clássica salva. Se é o enfermeiro que está fazendo, ele vai no CIAP-2, que também tem dengue clássica referido, também salva aqui embaixo. E caso, gente, o paciente ele seja um hipertenso, um diabético, sempre reforço isso, é importante sinalizar nessa caixinha aqui, porque assim o prontuário ele vai ficar, né, fechado com essa condição crônica do paciente como hipertenso e diabético. Isso o atendimento será direcionado nas próximas consultas, né? De fato, todo o trabalho que o médico, o enfermeiro, o técnico, o dentista, então esse trabalho vai contar para os indicadores de saúde, né? Então importantes para a gente acompanhar os nossos crônicos e de forma de monitoramento a gente não tentar esse crônico não descompensar e precisar de outros serviços de saúde. Esse é o nosso papel na atenção básica, né? De acompanhamento, de prevenção. Aqui no campo de plano, a gente pode finalizar com fechamento do que foi feito nessa consulta. Realizado prescrição medicamentosa, orientações gerais, eu posso descrever aqui as orientações, né? Também solicitado teste rápido de dengue, para a gente poder ter um diagnóstico mais preciso desse paciente, né? Entre outros exames, solicitado também raio-x de tórax. Então, eu posso descrever aqui melhor qual foi o fechamento desse trabalho com esse paciente nessa consulta, tá? Aqui em procedimentos clínicos, você vai atribuir outros tipos de procedimentos que você realizou. Se você tem um teste rápido na equipe, então a equipe pode pegar o teste rápido e vir fazer em domicílio, né? Mas outros procedimentos só são possíveis de realizar na equipe, na UBS. Então, ele abre aqui um certo elenco de procedimentos, mas alguns você não vai conseguir caracterizar nesse atendimento. Por exemplo, se eu trouxer aqui um teste rápido de dengue, se eu botar o teste rápido de dengue aqui, ó, dengue, teste rápido de dengue, ok? Foi um procedimento realizado. Confirmo. Aqui em cima eu não tenho como colocar na data de hoje o resultado, né? Se eu botei aqui embaixo, lá em procedimentos clínicos, eu fiz um teste rápido,
o resultado dele é com pouco tempo, assim como de HIV, de sífilis, né? Covid. Então, eu tenho que atribuir o resultado já na tela de cima, em objetivo, que é ali que são os campos dos exames. Então, eu poderia trazer aqui o teste de dengue, porém, gente, o sistema ele não abre aqui com a data de hoje, ó, para eu colocar esse resultado na data do dia 12 de janeiro. Por quê? Porque entende-se que esse teste deveria ser feito numa unidade, então algo mais específico. Não quer dizer que eu não faça. A gente pode fazer e informá-lo depois, talvez até ali na ficha de procedimentos no CDS. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem como informar o que foi realizado, né, com o paciente. Então, se o registro tardio não me mostra aqui, para essa informação, eu posso então informá-lo em seguida. Mas aqui eu já vou fechando o diagnóstico dele. Se eu tenho exames para prescrever, eu posso ir nesse botão. Sim, mas caso o paciente estivesse na equipe. Né? Se eu não tenho impressora disponível, estou em domicílio, então eu tenho que levar o receituário separado para prescrever em mãos, assim como a prescrição e os exames e a prescrição medicamentosa. Então, tudo isso eu tenho que fazer de forma paralela, né? Mas é importante que, além do papel que você vai preencher por estar em domicílio, ou então numa zona longe da equipe, né, em um local que não é na equipe, mas é importante que você resiste nos botões aqui, porque, como eu falei anteriormente, isso tudo será somado no prontuário do paciente, né? Todo o seu histórico, seus problemas e seus tratamentos. Depois eu venho em finalizar. Ele pergunta aqui se teve compartilhado com outros profissionais, né? Foi uma visita domiciliar, sim, eu fui com outros profissionais, porém, nesse caso específico, o enfermeiro acompanhou, então ele também vai registrar no tardio, o dentista acompanhou, ele também vai no tardio, então cada um alimenta o seu, o técnico de enfermagem também. Aí aqui tem ó, a consulta médica em atenção primária, que tem os procedimentos que foram realizados nesse domicílio, com o paciente, consegui colocar que fiz o teste rápido, porém o resultado eu não tive como colocar lá, né? Já o resultado atribuído. Vou fazer o fechamento dele aqui, minha conduta final vai ser uma alta do episódio, né? Desse desfecho do atendimento eu posso deixar uma consulta agendada posteriormente, né? Sei lá, eu já deixei com ele falado que ele vai ter um retorno em tal data, ou então eu posso tentar agendar e o agente de saúde informa ao paciente um retorno de outra visita, ou foi alta do episódio, e aqui eu finalizo então, não necessariamente eu preciso imprimir o atendimento, finalizei, portanto, a informação desse registro tardio, tá? Obrigado.